Mano. Ministro, boa noite. Eu queria aprofundar nesse aspecto, porque quando a gente fala em responsabilidade fiscal, em tese, todo mundo acha razoável não gastar mais do que se arrecada. Mas no Brasil, quando a gente traz isso para o debate de corte de gastos efetivamente, vira um pandemônio, é um paradoxo. Todo mundo acha que o governo deveria gastar menos, mas quando se debate qualquer gasto específico, as pessoas entram em paranoia, né? Então, até benefícios tributários, que foi muito falado pelo governo de cortar, sempre que se chega num benefício tributário específico, como o PES, como qualquer, o debate muda de figura. Na avaliação do senhor, como trazer racionalidade para esse debate, para que na hora do debate específico, daquilo que tem que ser cortado, o benefício, o interesse concentrado de quem vai ser prejudicado por aquele corte não fale mais alto do que o interesse público? Olha, em primeiro lugar, o Brasil construiu, da Constituição de 88 para cá, esse regime inviável que eu comentei aqui. Não é coisa de hoje, né? Isso vem sendo agravado desde 1988, porque os constituintes de 88 eles incorporaram a ideia de que era possível acabar a desigualdade e a pobreza no Brasil gastando mais, né? Então eles foram tomados de uma, chamamos assim, euforia constitucional e vamos resolver tudo isso por aí. Criaram um sistema previdenciário muito generoso, que representa hoje mais da metade dos gastos primários do governo federal, né? Eles bagunçaram o sistema tributário ao transferir para os estados a capacidade e o poder de alterar o ICMS, aos municípios de alterar o ISS e assim por diante, né? E tudo vem piorando lá para cá, né? Aqui você tem um alívio, por exemplo, no governo Fernando Henrique saiu a lei de responsabilidade fiscal, que limitou um pouco o gasto, sobretudo na área de pessoal. O governo Temer fez o teto de gastos, que durante alguns anos segurou a expansão real do gasto público, mas chegamos ao dia de hoje. E você diz assim, pega o caso da educação, só para te dar um exemplo. O Brasil gasta em educação 6,3% do PIB. Os Estados Unidos gastam 5,8%. A China, menos de 4%. E a China forma milhares de engenheiros, mandou um artefato lá para o lado oculto da Lua, é líder na área de tecnologia, de comunicações, de inteligência artificial e assim por diante, né? Então, o Brasil, portanto, gasta proporcionalmente mais do que os ricos e mais do que países como a China. E tem educação de péssima qualidade, né? Vamos dizer assim, sobretudo educação fundamental e média. Então, na hora que você disser assim, vamos desvincular a educação, imposto de educação, que isso desculpa a expressão, é uma estupidez, nenhum país faz isso, porque desde a Babilônia, quando começou a surgir o orçamento é definido todo ano. Todo ano. Aqui no Brasil, define-se um gasto eternamente. Será que daqui a 100 anos vai ser a educação a prioridade, né? E mais do que isso, o Congresso aprova isso sorrindo, se autocastrando, porque a função mais nobre de um parlamento, né, sobretudo depois da Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, é aprovar o orçamento, é definir prioridades. Aqui, 96% das prioridades já estão definidas. Então, se você disser, agora vamos dizer o seguinte, educação tem que ser definida anualmente, não tem mais vinculação, não vai passar, porque a sociedade comprou essa ideia. Então, vai ser preciso tempo, liderança política para convencer a sociedade que nós estamos errados nisso aí. Outro dia um amigo meu, eu escrevi um artigo condenando isso, ele me chamou, disse, senhor, eu queria almoçar com você, porque você está errado, né? Você está errado. Nós temos que ter a garantia dos recursos para a educação. E eu usei meus argumentos, né, minha lábia e tudo mais, e ele se convenceu. Você tem razão, não pode vincular, mas eu sou a favor de vincular. Eu digo, por quê? Porque eu não confio no Congresso. O Congresso não vai pôr o recurso que a educação precisa. Se você não confia no Congresso, então acabou. Então, eu estou dando um exemplo, porque isso é verdade também na área da Previdência, na área de pessoal. Veja o caso da escandalosa gama de benefícios, não é, de juízes e procuradores no Brasil. Realmente é uma coisa escandalosa.
nós vemos juízes ganhando 100 mil, 150 mil reais por mês. Daqui a pouco eles estão recebendo um atrasado de 1 milhão, 1,5 milhão. E mais do que isso, os juízes que ganham 100 mil reais por mês, nada contra os juízes, eu estou condenando o privilégio, tá certo? Eu sei que eles são úteis ao país, fazem o seu trabalho com abnegação, denodo, e assim por diante, mas isso é um escândalo, não é? Ele ganha 100 mil reais por mês, desses 100 mil reais, só 40 paga imposto de renda. Né? Em cima do problema, injúria, né? Porque como é que pode um país pobre, como o Brasil ainda é, você ter salários dessa magnitude? E agora saiu um manifesto do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que isso vai ferir a dignidade do juiz. Não, vai ferir o bolso, certo? E eu acho que vai ferir bem. Eu tenho dúvida se o Congresso vai aprovar isso, porque o lobby da Justiça e do Ministério Público foi um dos mais poderosos da Constituição, de 88, da Constituinte. Então, eles vão se mobilizar contra isso. E isso é um privilégio que tem que acabar. Então, você veja que existe, o cientista político sabe disso, que é a teoria dos grupos de interesse, né? A ação coletiva. Na ação coletiva, você se une em grupo de interesse e bloqueia, porque você cria uma situação em que o prejuízo é concentrado e o benefício é difuso, tá certo? Então, os que recebem o prejuízo vão lutar. Os que vão se beneficiar nem sabem, não vão às ruas, né? Por exemplo, os pobres se beneficiam porque o governo vai ter mais dinheiro disponível, né, para gastar em programas sociais. Mas nenhum pobre nem sabe o que está acontecendo, tá certo? Então, por isso que é muito difícil. E no momento agora é mais difícil ainda porque o governo é contra essas reformas, certo? Por exemplo, o Lula restabeleceu os aumentos reais do salário mínimo, não é? Muito bem. Isso vai gerar um custo em 10 anos entre 1,2 a 1,3 trilhão de reais. Vamos dizer, 100 bilhões por ano. Então, você vê, o governo anunciou um pacote em que ele vai economizar 30 bilhões este ano, 40 bilhões no próximo ano. Só de previdência vai gastar 200 nesses 2 anos, tá certo? Então, o Lula não concorda, né? E eles acharam um meio termo que não é bom. Ou seja, associar ou vincular o salário mínimo a uma regra fiscal. Então, o salário mínimo vai crescer de acordo com a regra do 2,5% de aumento de gasto real do arcabouço fiscal. Para mim, regra para salário tem a ver com produtividade. Exato. E não com uma regra fiscal, tá certo? Então, veja, se você considerar as resistências do próprio governo às mudanças fiscais e a sociedade que ainda não comprou essa ideia, é por isso que é muito difícil. Isso não exime o governo de culpa, né? Porque ele tem que lutar por isso, tem que mostrar que é a favor. É papel do governo convencer a sociedade que o Brasil construiu um sistema fiscal inviável e que em algum momento, se não resolvido o problema, nos levará a uma crise, e uma crise muito séria, né? Então, o governo não faz nenhum esforço para isso, pelo contrário. Se você vê as declarações da presidente do PT, é exatamente condenando quem quer fazer uma reforma fiscal, um ajuste fiscal, né? Então, se o partido está contra, se o presidente está contra, então você tem a equipe econômica lutando quase sozinha, né? Daí a dificuldade. Elias. Ministro, boa noite. Eu queria fazer um paralelo aqui, justamente pegando esse gancho que o senhor falou. Hoje a CCJ, por exemplo, no Senado, não fez a leitura da reforma tributária por falta de quórum. Então, assim, a gente fica sem entender se foi simplesmente uma falta de quórum, até porque estava previsto a reunião híbrida, né? Então, quer dizer, poderia a pessoa entrar na sua base, enfim. Essa dificuldade, eu queria que o senhor colocasse num ponto de vista até de futuro, né? Essa dificuldade que existe do ministro da Fazenda, que tem uma agenda de governo, do Banco Central, que tem uma questão técnica e tem que ser independente, essa relação junto com o Congresso, né? O quão difícil é? Isso também atrapalha, né? Porque o senhor bem colocou aqui a questão de você colocar um gasto que vai impactar daqui 10 anos, né? Então, quer dizer, você acaba ferindo, evidentemente, até a responsabilidade fiscal no nosso ponto de vista, né? Agora, como é lidar com o Congresso Nacional e os seus interesses que muitas vezes a gente acaba não entendendo ao certo, né? De colocar essas propostas, né? Porque, por exemplo, é muito estranho você ver uma comissão que poderia estar usando a sua audiência hoje, né? Para poder apresentar
a reforma à população, que é um tema que está em alta, e você percebe que simplesmente existe talvez uma manobra, alguma questão. Então, assim, qual é a dificuldade que o senhor entende, a maior dificuldade de um ministro da Fazenda, por exemplo, de um presidente do Banco Central e do Congresso, que parece ser interesses diferentes, né? Não tem um interesse de nação, não é? Olha, é uma boa análise que você faz, é isso mesmo que ocorre, e uma das causas é a fragmentação partidária, a excessiva fragmentação partidária. Para fazer uma coalizão de partidos, hoje no Brasil tem que juntar pelo menos 10. Né? Além do mais, os partidos não são programáticos no Brasil e não tem nenhum mecanismo de fidelidade, tá certo? Então, nos países que têm sistemas partidários bem estruturados, não só o número de partidos é reduzido, 5, não é? 3, 2, mas nos Estados Unidos são 2 na prática, né? Mas o partido tem mecanismos de exigir a fidelidade de seus membros a uma determinada ação que eles consideram de interesse nacional. Como a gente diz no Brasil, fecha a questão. Aqui não. Aqui cada deputado vota com a cabeça dele, as pressões que ele recebe, sua visão de mundo. E tem muito equívoco na visão de mundo dos parlamentares no Brasil, particularmente em questões fiscais e monetárias, né? Isso tudo dificulta o trabalho de coordenação, né, dos líderes, né, e da relação dos líderes com o governo. Depende muito da capacidade que o presidente tem de usar recursos de poder para fazer a coordenação. Esses recursos de poder são amplos, no caso da presidência. Vão desde a nomeação de pessoas para os redutos eleitorais dos parlamentares para obter ou conquistar o seu voto, há coisas corriqueiras, por exemplo, quem ele convida para ir com ele no avião da presidência, para qual casamento ele vai, qual batizado ele vai, quem ele chama para uma cachaçinha no fim de semana e por aí afora. Então, isso exige não só a habilidade do presidente, vontade política de enfrentar esses problemas, mas uma liderança política que existe um trabalho de coordenação. Então, isso não é fácil no Brasil e depende muito da popularidade do presidente, depende muito do tema em debate. Por exemplo, se for a educação que eu estou falando aqui, o governo certamente vai ser derrotado, vai preservar o sistema estúpido de hoje. Então, é isso que no Brasil dificulta a chamada governabilidade, né? Que é a capacidade do governo de aprovar a sua agenda numa maioria. Formar maioria no Brasil é difícil e fazer com que essa maioria funcione como tal também é difícil. Eu acho que é isso, mais ou menos, na minha opinião, que eu explico.